Muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje, 16 de outubro de 2020, o dia 17 horas e o dia da nossa 10ª live, né? O dia das crianças já passou, o dia do professor também já passou, e aqui eu quero deixar um agradecimento especial a tantos professores que cruzaram o meu caminho, né? São 61 anos de idade e a gente aprende todo dia, né? Então, e que esses professores ajudaram a minha formação, ajudaram o meu crescimento e de alguma maneira fizeram eu chegar a ser a pessoa que eu sou hoje. Muito obrigado, professores, todos vocês. Desde a dona Neuza Simões, lá no primeiro ano, em 67, eu não esqueço, até os últimos agora, né, os professores que estão da faculdade, muito obrigado. Eu não seria nada se não fosse vocês, né? O nosso papo de hoje ele é sobre emagrecimento. Ele é um papo sobre emagrecer. Não é uma questão somente de estética, mas é por uma questão de saúde, né? E a gente, quando pensa em uma questão de saúde, a gente longevidade, né? E saúde, no nosso papo hoje é emagrecer de forma saudável, né? Gente, ter saúde ou ser saudável não é sinônimo de não ter doença, certo? Ser saúde, ser saudável, tem uma série de outras implicações. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Denise já está entrando, daqui a pouco eu deixo ela falar, vou judiar dela um pouquinho, que nem eu fiz a semana passada com a Ellen, né? Gente, se vocês perderam a nossa nona live, né, ou as anteriores a essa, que é Revela, né, ela está disponível lá no Instagram, no nosso canal IGTV, ou também no YouTube. Aproveita na hora que terminar aqui o link da bio, faz a sua inscrição. Tem muita coisa interessante, modéstia à parte, muita coisa interessante, muita coisa boa, né, e muita dica útil para você que vai, como todo mundo, cruzar a barreira dos 60, 70, 80, sabe lá quanto mais, né? Então, se você gostou, né, peço que você assista de novo, curta, comente e principalmente divulgue, tá? Ó, o Roberto Cavalinho está aí, bem-vindo, Roberto, obrigado pelo carinho, né? A Sobreiro Márcia, a Delissa Manini, Denise, quanto tempo? Tudo bom, Denise Terra? Você vai bem? Né? Eu tô Gente, bem, o melhor... você? Fazia tempo que nós não nos conversávamos. Na semana passada, retrasada, nós conversamos quase todos os dias na jornada para a Verdade. terceira idade. Depois ela tirou férias de mim, ela falou que estava cansada de ouvir minha voz. Foi curtido outras Não é paragens, verdade. né? Gente, o Melhor da Vida é um programa de preparação e transição para a aposentadoria. E mais do que isso, tá? Ele prepara você para viver a vida após os 65, 70, 75 anos de uma maneira saudável e feliz. Principalmente de uma maneira digna, né? Ele foi preparado para ser feito um encontro presencial, aqueles treinamentos são de forma presencial. Eles são mais de 20 horas de intenso aprendizado, né? E terminadas essas 20 horas, ele continua por mais 21 dias de maneira online, tá? Então, ele é o único programa de treinamento, você pode procurar, que talvez você não encontre, que ele não termina na hora que ele acaba. Ele continua por mais 21 dias para consolidar o que a gente estava passando para você nas 20 horas presenciais. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui de forma online, de forma... a gente está juntinho, né? Não pode ficar longe um do outro, né? Vamos nós, então, aqui transformar a sua vida numa vida extraordinária. Esse é o nosso propósito, tá? Você é uma pessoa... A maioria das pessoas são pessoas ordinárias, que estão dentro da ordem, de um padrão, e a nossa proposta é jogar você para cima, transformá-lo numa pessoa extraordinária, né? Estamos conectados, estamos prontos, e eu vou perguntar um negócio muito bacana hoje. A professora, parabéns pelo seu dia, professora Denise, Obrigada. né?
Personal trainer, especialista em longevidade, com mestrado em exercício, saúde e envelhecimento. Ela é pioneira nas aulas e programas de exercício online para quem tem mais de 60 anos. Fazer em casa. E é a mulher que tira a gente para fazer ginástica. Eu já fiz, foi legal, gente. Tá? Denise, seja sempre muito bem-vinda. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia de ontem. Obrigada, Maurício. Mais uma live juntos, né? Como você bem disse, nosso objetivo aqui é levar todo mundo para cima e para frente, para viver mais e melhor. E hoje a gente vai falar de saúde, né? Emagrecimento para a saúde, porque a saúde não adianta viver mais se não tiver saúde para conseguir viver da melhor forma, para aproveitar a vida, para ter independência, continuar trabalhando, viajando, cuidando dos netos, para fazer o que quiser. E a gente já sabe que a obesidade, ela causa vários problemas, tanto a obesidade quanto o sedentarismo. Embora muitas pessoas não aceitem isso, a obesidade, ela é uma doença, sim, porque ela gera várias transformações, alterações no nosso corpo, inclusive processos inflamatórios. Ela é um fator de risco para doenças como câncer, como hipertensão arterial, ou seja, a obesidade pode causar, sim, várias doenças. Então, aqui a gente está falando de saúde. E aí, quando a gente combinou o tema da live, eu te mandei uma imagem. E eu postei essa imagem ontem no Facebook, e tentei fazer o filme no Instagram, mas ela estourou, não coube dentro da tela. E eu recebi no privado umas frases falando assim: Maurício, apaga que isso é fake, isso não existe. Denise, você está fazendo eu postar fotos montadas? Claro que não. Olha, não dá para ver direito aqui, Ah, gente, é. infelizmente. Eu abri aqui o meu telefone para Hum, mostrar. Olha aqui, olha gente. aí. E o dia que Essa eu vi essa aqui, foto, eu perguntei, desculpa, perguntei para a Denise, Denise, olha o tríceps dessa senhora, né? Que coisa bonita. Eu morro de inveja de um tríceps desse. essa é a Joanne. Ela é canadense e ela era assim, né? Então a gente vê. E ela é igual a muita gente que a gente conhece, né? Pessoas mais velhas que têm esse corpo. Entra, você encontra com eles no supermercado, você encontra com essas pessoas no elevador do É, prédio, né? A sua tia, né? A sua irmã, muitos têm esse formato, né? Nós, de um modo geral, né? Nada de excepcional. e aí, ela foi ao médico com 70 anos, 70 e poucos, e o médico, e ela estava tomando remédio para pressão, para colesterol, ela estava com dor, ela estava cheia de problema de saúde, aos 70 anos, gente. Não estou falando que, né, ela começou mocinha, não. E aí ela resolveu mudar. Ela falou que ela não queria mais. Viu que ela tinha que fazer alguma coisa diferente, porque ela estava repetindo a história da mãe dela. E quando eu falo que isso começa na cabeça da gente, tomando consciência, isso é uma verdade que a gente compra. Que quem é mais velho, quem é mais velho não consegue ou não pode ter um corpo em forma, ter um corpo magro, né? Quem é mais velho tem problema de saúde, quem é mais velho tem uma série de coisas que na verdade são verdades compradas, passadas pelos nossos pais, avós, pela sociedade, pela cultura, e que hoje em dia não faz mais sentido isso. Porque, na verdade, esse tipo aqui, essa foto mostra claramente isso, né? Essa pessoa é a mesma que essa. Só que essa
é resultado de uma vida inteira de má alimentação e de sedentarismo, falta de exercício físico. E essa aqui, em um ano que começou a se exercitar, perdeu 20, quase 28 quilos. Acho que foi 28,1 quilos em um ano de exercício. O que eu quero dizer com isso é que você, tudo na sua vida é feito de escolhas, tudo, certo? Inclusive, se você não escolher, já é uma escolha, certo? Já é uma escolha. E aí, você é resultado da sua escolha. Nem toda escolha que a gente faz é uma escolha que a gente Acertada. gosta. Oi? Não é uma escolha que a gente acerta na primeira. Mas é Mas assim, nem tudo que a gente precisa fazer é uma coisa agradável. Muitas escolhas que a gente faz, a gente sabe que são importantes, a gente precisa fazer, mas que a gente não gosta. Só que muitas pessoas escolhem o mais fácil, escolhem o que dá menos trabalho, escolhem só o que gostam de fazer. E a vida não é isso, né, gente? nem um pouco. Nem um Denise, eu pouco. queria E dar um quando a abraço. gente. Desculpa, só Claro. terminar. Quando a gente entende isso, e isso eu falo que é uma questão de maturidade, de crescimento mesmo, porque quando você deixa o seu prazer, né, ou a sua vontade, a sua vontade, como vou dizer? Me ajuda, Maurício. Fale. Quando você deixa só o que você gosta, quando você faz só o que você gosta, você é como uma criança mimada, que só faz o que quer, mas que não Exatamente. pensa nas consequências, né, nos resultados. Então, só para finalizar aqui, a sua saúde e o seu corpo hoje é um resultado do que você fez com ele no mês passado, ano passado, na década passada, na sua vida inteira. Mas o mais legal dessa foto, mais legal de tudo, é que é possível mudar, né? Isso aqui é uma foto de uma pessoa real, que começou aos 73 anos essa transformação. Hoje, por coincidência, só que antes deixa eu falar assim, a Adélia entrou, olá Adélia, a Alma, nem Maria Cristina, a Arlete, a Márcia, a Maria Rita, a Kelly, Lenei, opa, caiu aqui, Leneide, Nise, Ângela Machado. Nossa, eu não estou conseguindo ler, gente, desculpa, mas hoje o óculos não está legal, né? Mas vamos lá, hoje de manhã, por coincidência, eu estava fazendo uma apresentação e eu coloquei na tela, né, online, lógico, um slide todinho em branco, né? E a nossa vida é mais ou menos como esse slide, né? Como um livro que a gente recebe para a gente ir escrevendo. E cada capítulo que a gente vai, né, é baseado no que a gente escreveu no capítulo anterior, né? Tem um pensamento muito forte do Peter Drucker, né, que ele fala: o planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões do presente. Se eu não tomar uma decisão de que eu preciso melhorar o meu corpo, né, não, preservá-lo de maneira sustentável, né, eu não vou ter condições de a gente chegar numa melhor idade com a ideia de que ela seja uma melhor idade, né? Jandira, boa tarde, né? Denise Valim também entrou. Então, eu posso até perguntar para você, eu tenho condições de escolher o corpo que vai me levar para onde eu quiser ir na terceira idade? Tem, sem dúvida.
Essa foto mostrou outra. Eu vou mostrar outra foto. Essa aqui, ela chama Adriana Miranda. Essa Uhum. foto foi feita aos 61 anos. Hoje ela tem 64. Olha o corpo dessa mulher, gente. Não parece nunca que ela tem 64 anos. 61 na época da foto. E Uhum. tem essa outra que ela, nessa foto, ela tinha 80 anos. Hoje ela tem 84. Dá uma olhada. Essa foto eu já tinha visto. Impressionante. A massa 80 muscular dela. anos. Eu 80. acredito que essa senhora de 80 e tantos anos, ela não tem problema de abaixar, né? De amarrar Nenhum. sapato, não, né? Não, Nenhum. nenhum. Então, gente, é tudo uma questão de treino, né? É só treinar, é só fazer exercício e é só, enfim, tem várias coisas que eu vou falar aqui, mas para quê? Para mostrar essas fotos, a intenção no começo mesmo foi falar. É possível hoje, do jeito que você está, mudar, transformar o seu corpo. É possível, tá? E aí a gente vai falar sobre isso. Né? Então, como emagrecer de forma saudável? Esse é o tema da live, é sobre isso que eu vou falar. Então, eu trouxe vários tópicos aqui, a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro deles é fazer um acompanhamento médico regular, tá? Por quê? Além, né, da glicemia, além da pressão arterial, tem também as questões hormonais. E as questões hormonais, elas influenciam muito no peso. Então é importante ter o controle e acompanhamento da tireoide. Quem tem hipotireoidismo tem tendência a engordar, então precisa controlar a liberação dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4. Normalmente isso é feito com medicação, né? E quem faz isso é o médico. Tem os hormônios femininos, então a maioria das pessoas, né, do meu público já está na menopausa ou na andropausa, então tem que fazer o acompanhamento. Hoje em dia tem a terapia de reposição hormonal. Quem pode explicar melhor sobre isso é um ginecologista, é um médico, né, para falar sobre os riscos. Hoje em dia, inclusive a reposição hormonal, os hormônios evoluíram muito, então diminuíram muito o risco de câncer de mama, né, os outros cânceres relacionados à reposição hormonal, mas isso é uma questão mais com o médico, tá? Mas só passando essa informação que é importantíssimo você controlar os seus hormônios. A insulina também é um hormônio muito relacionado ao controle do peso. Tá? Então, quem tem diabetes ou pré-diabetes, que tem uma insulina mais alta, por exemplo, você vai no médico, o médico não pede dosagem de insulina. Normalmente ele pede o quê? Glicemia. Mas nem todo mundo que tem a glicose normal tem insulina normal. Pode acontecer de ter a glicose normal, glicemia normal, mas a insulina está um pouco aumentada já. Isso vai alterar também na questão do peso, vai te dar mais dificuldade para engordar, para emagrecer, né? Mais facilidade para engordar, dificuldade para emagrecer. Então, são questões que precisam de um acompanhamento médico também para ajudar a saber se está tudo ok, para não interferir nesse processo de emagrecimento, tá? Esse foi o primeiro ponto. Quer dizer que a Acompanhamento gente, médico. o processo de emagrecimento, quando você fala de forma sustentável e saudável, ele não, ele é compreendido por uma série de providências que eu tenho que tomar, né? É alguma coisa que eu não faço única e exclusivamente fazendo exercício, indo na academia puxar ferro. Não vai ser só por isso. Poder pode. Eu conheço várias pessoas que emagreceram só por começar a fazer exercício e eu vou chegar lá e vou explicar por quê, enfim. Muitas pessoas, inclusive, já me falaram, depois que começaram o exercício, a vida transformou, porque se sentiram melhor, emagreceram, melhorou a autoestima, saem mais de casa, sente menos dor, faz mais coisa, enfim. Esses são os benefícios do exercício além do emagrecimento. Mas não é o mais Mas adequado. o,
a gente está falando de emagrecimento saudável, né? É um É, emagrecimento integral. Então, assim, não adianta eu achar também que o exercício é o salvador do mundo, porque depende de outros fatores, né? Por isso que a gente exatamente. está nesse projeto juntos, porque tem a parte mental, tem a parte física, tem a parte, no caso do nosso projeto financeiro, que é importante, porque também sem dinheiro é muito difícil a pessoa pagar um professor, uma academia, enfim, é, dar continuidade, né? Pode fazer, mas assim, o dinheiro dá mais liberdade, possibilita mais cursos, mais possibilidade mesmo. Então, por isso que eu estou falando de uma forma geral. Esse é um processo. Quando a gente pensa nesse processo, a gente tem um sucesso maior desse resultado, Perfeito. ok? Ok. O segundo passo é a alimentação, né? Alimentação não tem segredo para ninguém. Mas é também muito difícil. É simples, mas não é fácil. Vamos dizer, é simples, mas não é fácil. As pessoas sabem, mas não conseguem colocar em prática. Todo mundo sabe que precisa ter uma alimentação saudável, mas as pessoas já vêm com os hábitos alimentares há muito tempo. E mudar um hábito é um processo difícil. Você sabe, né, Maurício? Falar sobre mudança de hábito é trabalhar também a parte mental, mindset, Principalmente. mentalidade, exatamente. Precisa força de vontade, tá? Mas a alimentação é uma parte muito importante nesse processo, porque além das pessoas saberem que é importante, elas, por incrível que pareça, né, embora tenha muito conhecimento hoje em dia, as pessoas fazem muitas coisas erradas por falta de conhecimento. Então, é muito comum as pessoas comerem muito carboidrato à noite, ou comerem carboidrato simples, ou terem uma alimentação achando que está fazendo a coisa certa e a estratégia está errada. Por isso que é importante, sim, consultar um nutricionista. Por mais que as pessoas falem, eu sei que tem que comer fruta, verdura, não sei o quê, mas não é só isso. Eu sei que não pode comer arroz, feijão. Não é só isso. E não é isso, na verdade, que vai te engordar. Pelo contrário, hoje em dia, os nutricionistas todos passam arroz, feijão para as pessoas comerem. Né? E as pessoas, por quê? Porque tem muita proteína nessa combinação do arroz e feijão. E as pessoas acham que não, que vão engordar, porque tem carboidrato. Mas aí é fazer escolhas mais saudáveis, alimentos que têm um menor índice glicêmico. Você já ouviu falar do índice glicêmico? Já. Pessoal que já ouviu falar do índice glicêmico? O que é Mas isso? é Tem bom alguns. você. O índice glicêmico, os alimentos, eles têm mais quantidade de carboidrato ou menos quantidade, né? Um alimento que tem mais quantidade de carboidrato e de liberação rápida é um alimento que tem alto índice glicêmico. Mas o que significa isso? Por exemplo, um mel, né, ou o açúcar. O açúcar, o mel, é de altíssimo índice glicêmico. O que acontece? Quando eu como, ele rapidamente se transforma em glicose, energia para o nosso corpo. Dependendo do momento, se eu vou fazer exercício logo em seguida, isso é ótimo, porque eu vou utilizar essa glicose pro exercício, vai me dar energia para o exercício. Agora, se eu tô comendo isso no meio do dia, isso não vai ser legal, porque ele vai estimular a liberação de insulina, a insulina vai trazer essa glicose para dentro da célula, e aí meu organismo sinaliza que tem pouca glicose no sangue, e aí vai liberar um outro hormônio que vai gerar aquela sensação de fome, e aí vai te dar mais vontade de comer, e você entra naquele ciclo, você come, 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 não te sacia. E aí mas você come a caloria e continua com fome, sabe? Isso é muito Aquela comum. sensação de toda hora a pessoa está comendo. Toda hora tá com fome, porque é o tipo de alimento que você está comendo.
que é um alimento com mais carboidrato, com um índice glicêmico maior, com menos fibra, com menos gordura, né? Lembra o ovo vira e mexe, vai e volta. Não, às vezes ele é mocinho, às vezes ele é vilão. Só que Uhum. hoje as pessoas, nutricionistas, os médicos, todos recomendam comer ovo. Porque o ovo, além de ser altamente nutritivo, ele tem muita proteína, pouco carboidrato e tem a gordura boa. Que embora as pessoas acham que aquela gordura que causa colesterol, não é aquela gordura boa. O nosso organismo precisa de gordura para produzir um monte de coisa. Inclusive os neurônios, eles têm gordura no neurônio para fazer a condução elétrica e a gente não entrar em curto-circuito. Então, assim, aqui a ideia da alimentação é justamente se você quer entrar nesse processo de emagrecimento, alimentação saudável, é muito importante procurar um nutricionista para fazer uma dieta adequada para você, de acordo com seus hábitos alimentares, para que você tenha um resultado, né? E que provavelmente, desculpa, só para completar, e que provavelmente se você e eu formos no mesmo nutricionista, a dieta sua vai ser diferente da minha. Pelo tamanho, pela altura, pelo peso, pelas atividades que a gente faz, para cada um é cada qual. Então, o Não que só serve para você, quantidade. o que serve para você provavelmente não vai servir para mim. Por exemplo, eu descobri que abóbora, abóbora moranga, abóbora amarela, abóbora cabutiá, enfim, as abóboras, me dão enxaqueca. Eu não posso comer abóbora. Eu pensei que fosse quando caísse na cabeça, mas é que comer mesmo. É de comer mesmo. Ah, tá. Me dá enxaqueca, eu fico 5 dias com enxaqueca. Tá vendo? E é um E a alimento. abóbora e eu adorava, e é um alimento super saudável, mas não Então, posso comer. Outra coisa, queijo amarelo, para mim também dá enxaqueca. Eu posso comer mussarela, ricota, queijo branco, queijo Minas, mas queijo amarelo também me dá enxaqueca. Tem gente que tem enxaqueca com chocolate. perfeito. Então, assim, nosso corpo, ele responde de forma única. E a gente tem os hábitos alimentares. Por exemplo, quem mora no Nordeste não tem o hábito de comer o quê no café da manhã? Tapioca, inhame, batata doce, banana da terra, né? Que é totalmente diferente aqui do nosso hábito. Eu tô falando que quando eu morei lá em Recife, eu fui numa nutricionista lá. Eu gosto de ir no nutricionista, porque a gente a gente acaba tendo um padrão alimentar. Quando a gente vai no nutricionista, ela coloca outras coisas, né, na gente, a gente acaba se acomodando com a alimentação, fazendo o que é mais fácil, enfim, aí a gente resgata essa alimentação saudável que a gente precisa. Aí eu fui lá quando eu morei e ela me perguntou, mas o que que você come no café da manhã? Eu falei, pão integral, queijo e tal. Ela falou assim, mas todo dia você come pão? Eu falei, todo dia. Não, já estava bom, né? Pão integral, porque antigamente era pão francês, pão doce, enfim. Aí ela falou, todo dia? Ela não entendia. Porque lá tinha esse costume de comer a tapioca, comer as outras coisas. E aí a gente vai entendendo. Hoje, meu café da manhã é ovo e fruta. E Ovo fruta, cozido ou fruto? normalmente, Ou frito? é um ovo como se fosse frito, só que eu não uso óleo nem azeite, porque tem aquela panela antiaderente que não gruda mesmo. Então você não precisa mesmo Jóia. de nem óleo, nem água, nada, né? Tem que ter uma panela antiaderente mesmo. Tem umas que falam que são antiaderentes, mas não valem nada. Elas Uhum. grudam e não adianta. E aí, tem gente que acha que fruta é saudável, mas para quem é diabético, fruta é veneno, porque se transforma em açúcar, aumenta a glicemia e gera complicação. Sem contar que muitas frutas, por causa elas são bastante ácidas, né? Elas provocam problemas de inflamação de juntas e uma série de outras
outros problemas, né? Mas tudo bem, vamos nós. Então, mas assim, só para entender que embora a gente teoricamente acha que sabe, a gente precisa de orientação porque a alimentação é muito importante, tá? Uhum. E tem gente que fala, eu não vivo sem doce. Quando você vai numa dieta, você passa isso para a nutricionista coloca um doce na sua dieta, mas é uma quantidade que não vai atrapalhar esse seu processo alimentar, né? Porque a gente não tem que pensar só em caloria ou só em emagrecimento, a gente tem que pensar em saúde e nutrição. A gente precisa de todos os nutrientes do nosso corpo. Então, eu sempre falo, quem tem mais de 60 anos, principalmente, precisa consumir mais proteína. Porque é um problema, né? Nossos músculos são formados de proteína. Se a gente não consome proteína, já no processo de envelhecimento a gente tem essa perda de proteína, então você acelera esse processo de perda de músculo, tá? Então é importante sim passar no nutricionista. Hoje em dia os planos de saúde oferecem esse profissional, então vale a pena usufruir, tá bom? Certo. E tem também os alimentos termogênicos. Você já ouviu falar deles? Sim. É aqueles alimentos que quando a gente come, eles trabalham a favor do nosso emagrecimento. Exatamente. Eles aceleram o nosso metabolismo, né? Então, de uma forma geral, o nosso metabolismo ele diminui 10%, tá? A cada década. E isso é maior se a pessoa é sedentária e se ela perde músculo, porque o músculo, para ele trabalhar, ele precisa de energia. Então, é como se ele demandasse sempre do metabolismo. Então, se eu tenho menos músculo, o meu metabolismo é mais lento. Se eu tenho mais músculo, o meu metabolismo é mais acelerado. E e aí tem alguns alimentos que ajudam a manter esse metabolismo acelerado, que a gente pode falar do café, né, a cafeína, o chá verde, o chá mate, o chá preto, gengibre, a pimenta, a canela. São todos esses alimentos, assim, que a gente pode usar na nossa alimentação um pouquinho e que vai ajudar. Mas as pessoas acham que se eu tomar chá verde o dia inteiro eu vou emagrecer. Não é bem assim, né? Ele vai ajudar, mas ele não é o responsável, não vai colocar no chá verde a responsabilidade de uma coisa que te cabe. Um abraço ao Del Cosme, a Sandra Petrucci, a Fátima, o Ricardo, a Inês, gente, um monte de gente, sejam todos bem-vindos. Denise, você falou que seriam vários tópicos, né? Você já falou da alimentação, você já falou da necessidade de procurar um nutricionista, você já falou da necessidade de buscar uma consulta prévia com até um médico, no caso de reposição hormonal, né? A gente está falando na parte vamos dizer assim, o lado médico de um processo de emagrecimento saudável, né? Ele tem mais três, ou pelo meu entender, pelo menos mais dois ou três focos de ação que não é o médico, né? Para nós que estamos assim fora do mundo de conhecimento, né? A gente que está aqui tentando emagrecer e fazendo as coisas erradas, né? Esse processo sem o acompanhamento médico, ele é um tiro no pé. Olha, eu falo que existe o que é ideal e o que é real, né? Certo. Eu sei que o ideal é ter acompanhamento médico, nutricionista, é ter personal trainer, né? Não é uma delícia ter um professor te acompanhando, um profissional é uma delícia, mas nem sempre é real. Quando não é possível, a gente tem que buscar conhecimento e formação com o que tem.
Muitas vezes, o que eu vejo que é problema são os radicalismos. Eu sempre falo da questão do equilíbrio. A gente tem que buscar equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio entra, né, tanto na parte da alimentação, que é muito comum as pessoas ou comerem demais, ou irem para uma dieta bem restritiva, que a pessoa não consegue manter aquilo por muito tempo, porque é muito restritivo. Aquilo não é o natural, não é o normal. E todos os excessos, os extremos, eles são prejudiciais. Pode ser um tiro no pé. Mas quando a gente busca, né, esse caminho do meio, esse equilíbrio. Então, por exemplo, fui numa festa no final de semana, vou comer mais, vou sair da dieta, vou comer mais doce, salgado, tem gente que vai beber uma cerveja, outra e tal. Mas o problema é aquela pessoa que mesmo naquela festa, acha que tem que comer a comida da vida inteira ali. Ou beber tudo. Porque quando você enfia o pé na jaca mesmo, desse jeito, né, quando você abusa, extrapola os limites ali, tudo bem comer uma coisa, né, fora, mas quando você passa muito, você compromete a sua semana inteirinha da dieta. Então tem gente que passa a semana inteira sofrendo, né, tá fazendo dieta, comendo salada e tudo, e aí chega no final de semana, e aí enfia o pé na jaca, você pôs tudo a perder da sua semana. Então o problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. É o que Eu ia você falar come isso. entre o Ano Novo e o Eu Natal. vi o É Natal. isso? É isso. É Tá exatamente certo, isso. tá Né? O certo. problema não é aquilo que você faz de vez em quando, mas quando esse de vez em quando vira uma Todo dia. regra. É. Perfeito. E Continuando os seus aí, pontos. continuando, já entrando nessa questão da dieta, as pessoas falam, ah, mas para emagrecer é só fechar a boca. E funciona. Lógico que funciona. Gente, emagrecimento é uma conta matemática, né? Assim, simplificando a coisa, você tem que gastar mais caloria do que você consome. Se eu como mais do que eu gasto, eu engordo. Se eu como igual eu gasto, eu mantenho o meu peso. Se eu como menos do que eu gasto, eu emagreço. É simples assim, essa é a ideia. Mas não é tão simples na prática, eu sei disso. Sim. Mas o que que acontece? Fechando a boca, tem pessoas que vão diminuir essa ingestão calórica, vão ingerir menos caloria, né? Elas consumiam 3.000 calorias, e aí elas controlam, vão para 1.500. Normalmente o metabolismo das mulheres é entre 1.200, 1.500 calorias. Então, se a pessoa consome 1.500, não emagrece, vai manter. Mas ela teria que diminuir. 1.000 calorias, gente, 1.000 calorias é fácil você atingir, né? É fácil. Um sanduíche, você tem um sanduíche, em média, 300 calorias. Não estou falando Big Mac, não estou falando esses sanduíches burger, não. Um suco de laranja, você tem cerca de 80, 100 calorias. Então, assim, é fácil atingir essas 1.000 calorias. Então, E você para queimar vai... essas 1.000? Então, calma. Aí, a questão é o seguinte, o que acontece muito? A pessoa entrar numa dieta restritiva, né, com baixíssimas calorias, e o que o organismo faz? O organismo tinha lá o metabolismo dele, né, ele estava acostumado a receber aquele tanto de caloria, e de repente ele recebe pouquíssimas calorias. Ele toma um susto. E aí ele fala, opa, o que está acontecendo? E aí ele se adapta, né? Porque nós somos seres adaptáveis. Nosso organismo, ele vai se adaptar. O que ele vai fazer? Ele vai desacelerar o metabolismo. E a gente tem que entender que a gente,
a nossa gordura tem uma função. E a função é de garantir a sobrevivência. Porque quando a gente foi criado, né, milhares de anos atrás, não tinha essa fartura de alimentos. Não era, a gente não ia no supermercado e comprava, né? As pessoas tinham que caçar, não era fácil. Então a gordura era a reserva de sobrevivência. Então quando a gente come muito pouco, nosso metabolismo diminui, desacelera. Para quê? Para manter aquela reserva de gordura. Então, olha só que incoerente. Sacanagem. Sacanagem. Que sacanagem, né? Que sacanagem. E aí, onde que ele vai buscar? Onde tem mais, e é mais fácil buscar essa energia nos músculos. E aí a gente começa a utilizar a massa muscular para gerar energia. O que é péssimo em todos os sentidos. É péssimo porque perdendo massa muscular a gente fica mais fraco, né? Se a gente associar ainda no processo de envelhecimento que já existe essa perda, você está caminhando para uma fragilidade, você está caminhando para uma limitação física, osteoporose. Então, perder massa muscular é péssimo. Um dos principais objetivos do exercício físico, para quem tem mais de 60 anos, é preservar a massa muscular. Porque, como eu falo, todos os nossos movimentos a gente só faz por causa dos músculos. Então, por isso que a gente tem que preservar a massa muscular, né? Então, quando a gente faz essas dietas da lua, dieta disso, daquilo, a gente baixa demais o metabolismo, deixa ele mais lento e utiliza massa muscular, o que não é bom. A gente pode até perder peso, não é isso? Mas não necessariamente aquele peso, exatamente, não necessariamente aquele peso é de gordura. Então isso é muito importante falar, porque as pessoas acham que só fechar a boca resolve. Resolve, ajuda, mas não é da forma saudável, porque hoje a gente está falando de emagrecimento saudável. Sim. É isso, gente. Várias e várias pesquisas comprovam isso, tá? É um processo que acontece com o nosso corpo. E eu sempre falo, conhecimento é poder. Se a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer melhores escolhas e não ficar na mão dessas promessas, né? Compra esse remédio que você vai emagrecer, faz essa dieta que você vai emagrecer, porque as pessoas querem um resultado instantâneo. Levaram 30 anos para engordar, mas querem emagrecer em uma semana, em um mês. Né? Não é bem assim. Então a gente tem que pensar. No caso da canadense, foram 70 anos, né, para criar aquele corpinho todo roliço dela, né? Para perder aquilo, não ia ser tomando diurético, mas olha, colocando... Vamos pensar. Em um ano, ela emagreceu, vamos colocar 24 quilos, né? Para facilitar a conta. Foram 2 quilos por mês. Gente, 2 quilos por mês. Nos 2 primeiros meses é fácil perder, né? É mais fácil, Depois o corpo se adapta e entra no estado de equilíbrio. Mas 2 quilos por mês é uma coisa extremamente viável e saudável. Então, no final de um ano, se você emagrecer 2 quilos, você vai ter emagrecido 24 quilos no ano. Mas tem que ter paciência, tem que ter persistência, força de vontade, tem que tomar de fato a decisão. Uma coisa é querer, outra coisa é querer de verdade, lá de dentro, né? Você se põe em movimento para aquilo acontecer e não apenas ficar no querer. E o que é difícil, né? As pessoas, quando falam, eu quero emagrecer, geralmente a gente escuta, eu quero perder uns 5 quilos, não é isso? É o que a gente mais escuta andando por aí, né? Mulher sempre precisa, mesmo as magras, 2 quilos com certeza. No mínimo 2. Né? Só que quando você perde 1 quilo e demora para perder o próximo segundo quilo, né? Você se desmotiva. Então, quando você pensa, eu quero perder 5 quilos, legal. Pensa que você precisa perder pelo menos, 800 gramas
no período de 30 dias. Tá? No final de 6 meses, 8 meses, 10 meses, você vai perder Perdeu esse 5 peso. quilos, Tá? Então exatamente. você não se desmotiva. Colocar Ah, metas menores, né? exatamente, eu falei isso hoje de novo, falei a semana passada. Lembra da história do degrau da escada? Você quer chegar no topo da escada, mas você não vai dar o passo inteiro. Sobe um degrau, sobe o outro. Tá? Pede 800 gramas, 700 gramas, 600 gramas, 700 gramas. Você vai chegar nesses seus 5 quilos, ou como chegou a canadense lá nos 24 quilos. Né? Nossa, É questão de você colocar a sua inteligência, a lógica, a serviço da sua necessidade, vamos dizer assim, física. eu tô pensando numa coisa que eu acho que até uma live que a gente pode conversar disso, que é sobre o prazer imediato e o prazer A longo prazo? a longo prazo, né? Porque as Sim, pessoas cedem ao prazer imediato, sim. aos Né? desejos, às vontades, Nós e somos acabam imediatistas. ficando frustradas por não conseguir realmente o que elas desejam, em função desse prazer. Mas enfim, isso é papo para outra live, né? Né? É lógico. Né? Você tinha outro ponto para colocar e eu estava te interrompendo. Não. Então, é só para falar que olha só, olha esse dado aqui. Um músculo, ele queima cerca de 3 vezes mais caloria do que a gordura. Então, se eu tenho 10 quilos de gordura, eu vou queimar, por exemplo, 20 calorias. Se eu tenho 10 quilos de músculo, eu vou queimar 30, como é que eu falei? Falei, se eu 20 tenho vezes? se eu tenho 10 quilos de gordura, 10 quilos de gordura, desculpa aqui, ó, Perder 20 quilos. enquanto 10 quilos de gordura queimam 20 calorias, 10 quilos de músculo queimam 50, 60 calorias. Entende? É o mesmo peso. Se a gente colocar na balança, é o mesmo. 10 quilos de gordura ou 10 quilos de músculo. Mas o músculo gasta mais caloria. Por isso que é importante a gente preservar a nossa massa muscular. E quando a gente preserva a massa, a gente aumenta o nosso gasto calórico. Então, aquela conta, né, do mais e menos, gastar mais do que eu estou ingerindo, vai ser favorecida. Entendido? Perfeito. Entendido. Entendido. E o terceiro ponto é falar de exercício físico, obviamente, né, Maurício? Que eu ia ter que falar de Tá. exercício. E é por isso até que tinha aqui eu ia te fazer uma pergunta, mas vou esperar você falar primeiro. Bom, vou fazer a pergunta. Denise, todas as segundas-feiras pela manhã, você Hum, conduz ao vivo pelas redes sociais um treinamento físico, certo? Já tem certo. algum tempo. Eu e a Nancy já participamos, né? Fizemos agachamento apoiado na cadeira, fizemos exercício com uma almofada. Gente, é tudo coisa que você tem em casa. Você não precisa ir em Uhum. academia comprar equipamento, tá? Eu mesma não uso para mostrar que você pode fazer com o que tem em casa. Tá? O pessoal com DNA, ou seja, data de nascimento antiga, né? Voltado exclusivamente para esse pessoal, tá? Como é que eu posso participar e como é que eu posso te acompanhar, Denise? Pelas minhas redes sociais, né? O Instagram é Denise Terra, Denise com Z, gente, porque senão não me acha. Facebook, Denise Terra Personal. Engraçado que no Facebook eu faço as aulas ao vivo, toda segunda de manhã às 8, com um celular no Facebook e com um celular no Instagram. É muito interessante, porque o Facebook dá muito mais gente, muito mais comentário, muito mais engajamento. E o Instagram, eu acho que tem uma disputa, né? Muitas lives no Instagram nesse horário. Uhum. Então, como eu ainda não sou tão conhecida, então eu acabo ficando esquecida. Mas tanto no Instagram, no Facebook, dá para acompanhar, tá? E no Tá. YouTube eu acabo também subindo essas lives lá. O que acontece, gente, é que
As redes sociais, elas não estão deixando ficar salva as lives, então por isso que é importante acompanhar ao vivo, viu? Não é a Denise que não está disponibilizando, é as próprias redes sociais que não estão permitindo, em função de eu colocar as músicas, né? Elas requerem os direitos autorais. E aí Exato. elas não deixam a live salva, tá? Só explicando, porque tem muita gente que pede para eu deixar salva. E eu falo, gente, mas não é culpa minha. Né? Por isso que E a tá nossa tudo live é bem. seca, né? Para poder É, sem trilha sonora, que é para poder ficar salvando. Né? Denise, exatamente. e esse exercício é toda segunda-feira, né? Então a ideia é que pelo menos uma vez por semana você estaria nos orientando a fazer o exercício físico de maneira correta. Mas eu É, tenho que repeti-lo nos outros dias da semana. sim, sim. Ali a intenção é porque as pessoas estão sempre, as pessoas estão fazendo as lives, elas estão acompanhando, né? Muitas são minhas alunas, então elas também já participam do meu programa. Então elas têm esses outros exercícios, essas outras aulas, o acesso às outras aulas, tá? Mas, além disso, eu coloco nos meus conteúdos sempre alguma dica de exercício para fazer, tá? Mas o importante é ter uma frequência, uma consistência de exercício para você ter resultado. Uma vez na semana é melhor do que nada, mas para você ter resultado, você precisa ter comprometimento, frequência, tá? Então, no mínimo, 3 vezes na semana, Provavelmente ok? essa canadense deve ter ido um pouquinho mais que isso, né? Ela começou com 3 vezes na semana e hoje em dia, inclusive, ela mantém a rotina de 5 vezes na semana. E, Perfeito. gente, é colocar o exercício, encaixar no seu dia, mas não é encaixar igual faz médico em qualquer horário, não. É você marcar ali naquele dia, né? Aquele dia da semana. Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, você vai fazer exercício. Então, você não vai marcar nada na sua agenda para fazer exercício. Porque se você não fizer isso, esse compromisso, você vai se boicotar, vai colocar outras coisas no lugar, vai aparecer gente que vai querer te atrapalhar, te interromper. Então, se você não determina isso, você não vai conseguir ter essa disciplina de manter. E é como escovar dente, é criação de hábito, né? No começo é mais difícil, mas depois, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa de 60 anos, ela falou que parou de treinar por causa da pandemia, ela ia na academia, e que ela ama exercício, que no começo ela odiava, mas depois, né, com tudo que ela ganhou, com a disposição, com a saúde, ela não consegue mais ficar sem. Mesmo na pandemia, ela faz em casa. Então, assim, é uma questão de hábito, tá? E no final das minhas aulas, eu tenho colocado um, um exercício de prestar atenção, né, de mindfulness, de atenção plena ali, de como a pessoa está se sentindo depois da aula. Porque ali é um momento muito importante para você ressignificar o exercício. Ali você vai entender que o exercício está do seu lado. Não é aquela coisa chata, um inimigo, um sacrifício. O exercício vai te trazer bem-estar, vai te trazer saúde, vai te trazer um monte de coisa que você não conseguiria se não fizesse o exercício. Então é muito legal esse momento no final da aula que a gente está fazendo, de percepção dos sentimentos, das emoções, naquele momento pós-aula ali, para associar que aquilo é em função do exercício. É muito legal. Maurício, vou falar porque a gente está falando muito hoje, eu não falei de exercício ainda direito. Aqui, ó. Mas a gente remarca a aula, Tá remarca a quase live. acabando. Agora que eu vi o horário ali, eu falei, Não, a gente meu faz a Deus do live, a céu. gente faz a continuação dela, não se preocupe.
E aí, gente, o que eu acho importante falar de exercício é que tem uns exercícios que são mais eficientes para promover esse processo de emagrecimento, tá? Por quê? Por exemplo, eu vou falar uma coisa óbvia que todo mundo sabe, mas só para deixar bem claro assim. Alongamento, ninguém faz alongamento para emagrecer. O alongamento é importante, mas ele tem outro objetivo, né? Mesma coisa a caminhada. A caminhada, as pessoas acham que para emagrecer é só começar a fazer caminhada. Existem outros exercícios mais eficientes. Quais são esses exercícios? São os exercícios que vão exigir mais do seu corpo. Tá? Então, aqueles exercícios muito levinhos estão tendo alguns efeitos para a saúde, para o seu corpo, mas no sentido de promover emagrecimento, eles não vão ser tão eficientes, porque o gasto calórico deles é muito baixo. Então, sempre que você estiver fazendo um exercício e estiver muito tranquila a sua respiração, que você estiver conversando, você pode aumentar um pouco mais. Então, sua respiração tem que estar mais acelerada, seu coração tem que estar mais acelerado para que você aumente o seu gasto calórico, que você tenha mais resultado. E tem os exercícios musculares. Quem está fazendo as minhas aulas está vendo. A gente, cada dia tem um objetivo específico às aulas. Mas, de uma forma geral, os exercícios que a gente trabalha perna, a gente cansa muito, porque são grupos musculares grandes. Então, exigem mais energia no nosso corpo para realizar aquele movimento, aquele exercício. Então, esses exercícios, eles têm um alto gasto calórico. E, além disso, o nosso corpo fica, depois do exercício, para restabelecer aquele desgaste durante o exercício, várias horas. E esse tempo que o metabolismo fica acelerado vai depender da intensidade do exercício. Então, se eu fiz muito levinho, meu corpo em 1 hora ele volta ao estado pré-exercício. Mas se eu fiz um exercício intenso, tem estudos que mostram que fica até 72 horas. Mas esses exercícios bem extremos, longos, enfim, atleta 24 horas acelerado, mais acelerado. Então, gente, assim, resumindo aqui, como emagrecer de forma saudável, é fazer o acompanhamento médico, ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. E para finalizar, tomar a decisão, sabe? Que está aqui dentro e aqui dentro de você. Acreditar que é possível, como aquelas fotos que eu mostrei no começo. Né? Para quem não estava aqui no começo, eu só vou mostrar rapidinho. O exercício físico, ele começa antes de você pôr a roupa para a academia, certo? Ele começa dentro da sua maneira de pensar, dentro do que você deseja alcançar para a sua vida. Olha lá a nossa amiga canadense, tá? Fantástico. É a mesma pessoa, viu, gente? Em 1 ano, ela emagreceu 26 quilos por aí. E olha assim a musculatura dela, né? Tá linda. Por quê? Porque fez os exercícios certos, se Da maneira cuidou, correta. alimentação, né, maneira correta. Então, para mostrar que independente da idade, independente, a pessoa pode ser saudável, ter um corpo em forma, pode emagrecer, tá? Vai depender mesmo das suas escolhas, das escolhas que você fizer. Então, e aí, tá Maurício, aqui para mim 1 minuto. Tá. Quer continuar? Vamos marcar de novo? Vamos terminar de falar sobre isso? Você sabe que o melhor da vida é buscar o melhor da vida. A hora na que você sequência quiser. ou outro dia? Quer ser? Sexta-feira? Sexta-feira? Vamos ver, eu preciso olhar aqui. Então tá, gente, daqui a pouco vão derrubar e a gente vai conversar. Menos de 1 minuto. Denise, obrigado. 2 mensagens finais. Fale, querida. Nunca é tarde para começar. Certo. E não é a idade que te limita, mas é a sua saúde. Então pensem nisso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Maurício. Obrigado a você, querida. Vamos nós. A gente vai conversar semana sobre negociar com ela para voltar aqui. Tá? Rapidão, então. Se você liga aqui atrás, 19 988 18 99 41.
e eu te mando um teste para a gente ver como é que você está hoje. Eu vou deixar vocês com um pensamento que tem muito a ver com isso. Ser saudável de corpo e mente não é ser velho, é ser sábio. Vamos usar a cabeça nesse sentido. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Denise, bom fim de semana. Povão, a gente se fala. Obrigada. Para você também. Tchau. Tchau.